História da apologética, dos primeiros cristãos até hoje. Introdução. Uma jornada através dos séculos. A apologética cristã não é uma invenção moderna, mas uma disciplina que nasceu junto com a própria Igreja. Desde os primeiros dias do cristianismo, os crentes se viram compelidos a defender sua fé contra ataques externos e heresias internas. Esta jornada através da história da apologética nos revela não apenas como a fé cristã foi defendida ao longo dos séculos, mas também como ela permanece relevante e vital para a nossa época. Como declara o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 3, 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta declaração apostólica estabelece o padrão para toda a apologética cristã: defender as verdades fundamentais da fé, baseadas nas Escrituras e nos fatos históricos. A Era Apostólica, o fundamento da apologética, 30 a 100 DC. A apologética no Novo Testamento. A apologética cristã tem suas raízes no próprio ministério de Jesus Cristo. Em João 10, 24 a 25, quando questionado sobre sua identidade, Jesus respondeu: Já vo-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Cristo não apenas afirmou sua divindade, mas também apresentou evidências, suas obras, para sustentar sua reivindicação. O apóstolo Paulo foi o primeiro grande apologeta cristão. Em Atenas, conforme registrado em Atos 17, 16 a 34, ele apresentou uma defesa magistral da fé cristã para os filósofos gregos. Paulo não apenas citou as Escrituras, mas também usou a filosofia grega, a poesia e a observação natural para comunicar o Evangelho. Sua abordagem em Atos 17, 22 a 23 é exemplar. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Pedro e a defesa da fé. Pedro, em suas epístolas, estabeleceu o mandamento fundamental da apologética cristã. Em 1 Pedro 3,15, ele ordena: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O termo grego apologia, usado por Pedro, tornou-se a base etimológica da disciplina apologética. Pedro não estava sugerindo que os cristãos deveriam pedir desculpas por sua fé, mas sim que deveriam estar preparados para apresentar uma defesa racional e convincente dela. João e a defesa contra o gnosticismo. O apóstolo João enfrentou os primeiros desafios heréticos significativos, particularmente o gnosticismo incipiente. Em 1 João 1, 1 a 3, ele escreve: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. João enfatiza a natureza histórica e tangível da encarnação de Cristo, contrapondo-se às tendências gnósticas que negavam a realidade física de Jesus. A Era Patrística, defendendo a fé contra o paganismo, 100 a 500 DC. Os pais apostólicos. Os sucessores imediatos dos apóstolos continuaram a tradição apologética. Clemente de Roma, 35 a 99 DC, em sua primeira epístola aos Coríntios, defendeu a autoridade apostólica e a ordem eclesiástica. Inácio de Antioquia, 35 a 111 DC, escreveu cartas defendendo a divindade de Cristo e a unidade da Igreja.
Justino Mártir, o primeiro grande apologeta cristão. Justino Mártir, 100 a 165 DC, é considerado o primeiro grande apologeta cristão. Filósofo de formação, ele se converteu ao cristianismo e dedicou sua vida à defesa intelectual da fé. Suas duas apologias e o seu diálogo com Trifão estabeleceram padrões duradouros para a apologética cristã. Justino desenvolveu a doutrina do logos espermático, o argumen, argumentando que toda verdade, mesmo a encontrada na filosofia pagã, tem sua origem em Cristo, o logos eterno. Em sua primeira apologia, ele escreveu: "Nós fomos ensinados que Cristo é o primogênito de Deus e declaramos que ele é o logos do qual toda a raça humana participa." Orígenes, o gênio alexandrino. Orígenes, 185 a 254 DC, foi um dos mais prolíficos escritores cristãos da antiguidade. Sua obra, Contra Celso, é considerada uma das obras mais importantes apologéticas dos primeiros séculos. Celso havia escrito uma crítica devastadora ao cristianismo, e Orígenes respondeu ponto a ponto, defendendo a racionalidade e a superioridade da fé cristã. Orígenes argumentou que o cristianismo não era apenas verdadeiro, mas também superior à filosofia grega. Ele escreveu: "A sabedoria de Deus é mais sublime que toda a sabedoria humana, e a simplicidade de Deus é mais profunda que toda a profundidade humana." Atanásio, o campeão da ortodoxia. Atanásio de Alexandria, 296 a 373 DC, dedicou sua vida à defesa da divindade de Cristo contra o arianismo. Sua obra Contra os Arianos e Sobre a Encarnação são marcos da apologética cristã. Atanásio argumentou que somente um Cristo verdadeiramente divino poderia realizar a salvação humana. Em Sobre a Encarnação, Atanásio escreveu: "Ele se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar divinos." Esta declaração captura a essência da doutrina cristã da encarnação e sua importância soteriológica. Agostinho, o gigante da apologética. Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C., é universalmente reconhecido como um dos maiores apologetas de todos os tempos. Sua conversão, narrada em suas Confissões, tornou-se um modelo para intelectuais que buscam a verdade cristã. Sua obra-prima apologética, A Cidade de Deus, foi escrita em resposta às acusações de que o cristianismo havia causado a queda de Roma. Agostinho argumentou que a história humana é uma luta entre duas cidades: a cidade terrena, baseada no amor próprio, e a cidade celestial, baseada no amor a Deus. Agostinho também desenvolveu importantes argumentos filosóficos para a existência de Deus, incluindo o argumento da verdade imutável e o argumento do desejo. Sua famosa oração resume sua jornada apologética: "Fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração anda inquieto, até que descanse em ti." A Era Medieval, Fé e Razão, 500 e 1500 d.C. Anselmo de Cantuária, o argumento ontológico. Anselmo de Cantuária, 1033 e 1111 d.C., desenvolveu o famoso argumento ontológico para a resistência de Deus. Em seu Proslogium, ele argumentou que Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado, e que tal ser deve existir na realidade, não apenas no pensamento. Anselmo abraçou o princípio Fides Quaerens Intellectum, fé buscando entendimento, argumentando que a fé cristã é racional e que a razão pode apoiar e esclarecer a fé. Ele escreveu: "Não busco entender para que eu possa crer, mas creio para que eu possa entender." Tomás de Aquino, a síntese suprema. Tomás de Aquino, 1225 e 1274 d.C., representou o ápice da apologética medieval. Sua Suma Teológica e Suma contra os Gentios estabeleceram uma síntese magistral entre a filosofia aristotélica e a teologia cristã. Aquino desenvolveu as famosas 5 vias para demonstrar a existência de Deus: o argumento do movimento, o argumento da causa eficiente, o argumento da possibilidade e necessidade,
o argumento dos graus de perfeição e o argumento do governo ou design. Em sua Suma contra os Gentilos, Aquino escreveu: dupla é a verdade sobre as coisas divinas, uma que pode ser investigada pela razão natural, outra que excede toda a capacidade da razão humana. Duns Scoto e Guilherme de Ockham, 1266 e 1308 e 1287 e 1347 d.C., representaram desenvolvimentos posteriores na apologética medieval. Scoto enfatizou a primazia da vontade de Deus, enquanto Ockham desenvolveu o nominalismo e o princípio da parcimônia, navalha de Ockham. A Era da Reforma, Sola Scriptura e Apologética, 1500 e 1700 d.C. Martinho Lutero, a autoridade das Escrituras. Martinho Lutero, 1483 e 1546 d.C., revolucionou a apologética cristã ao estabelecer a autoridade suprema das Escrituras. Em sua defesa diante da Dieta de Worms em 1521, Lutero declarou: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente, não posso e não me retratarei de nada. Lutero argumentou que a razão humana, embora útil, está subordinada à revelação divina. Ele escreveu: a razão é o maior inimigo da fé, nunca vem ao auxílio das coisas espirituais, mas muito frequentemente luta contra a palavra divina. João Calvino, a soberania de Deus. João Calvino, 1509 e 1564 d.C., em suas Institutas da Religião Cristã, apresentou uma apologética sistemática baseada na soberania absoluta de Deus. Calvino argumentou que o conhecimento de Deus é implantado na mente humana, sensus divinatis, e confirmado pela criação e pelas Escrituras. Calvino escreveu: há dentro da mente humana, e de fato por instinto natural, uma consciência da divindade. Isso não podemos contestar, porque Deus implantou em todos os homens uma certa compreensão de sua majestade divina. Blaise Pascal, Coração e Razão. Blaise Pascal, 1623 e 1662 d.C., ofereceu uma abordagem única à apologética em seus Pensamentos. Pascal argumentou que Deus deve ser conhecido tanto pelo coração quanto pela razão. Sua famosa Aposta de Pascal argumenta que é racional acreditar em Deus baseado nas consequências potenciais da crença ou descrença. Pascal escreveu: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele também observou: há luz suficiente para quem deseja ver e escuridão suficiente para quem tem disposição contrária. A Era do Iluminismo. Desafios e respostas. 1700 e 1800 d.C. Joseph Butler, Analogia da Religião. Joseph Butler, 1792 e 1752 d.C., em sua Analogia da Religião, respondeu aos desafios deístas do Iluminismo. Butler argumentou que as objeções contra a religião revelada se aplicam igualmente à religião natural, e que a revelação cristã é consistente com o que observamos na natureza. Butler escreveu: a religião, tanto natural quanto revelada, é uma questão de probabilidade, não de demonstração, e a probabilidade é a guia da vida. William Paley, O Argumento do Design. William Paley, 1743 e 1805 d.C., em sua Teologia Natural, apresentou o famoso argumento do relojoeiro. Paley argumentou que, assim como um relógio implica um relojoeiro, a complexidade da natureza implica um designer inteligente. Paley escreveu: quando encontramos um relógio no chão, inferimos que ele teve um relojoeiro. O relógio deve ter tido um criador, que compreendeu sua construção e desenhou seu uso. A Era Moderna, confrontando o secularismo, 1800 a 1950 d.C. Søren Kierkegaard, Fé e Existência. Søren Kierkegaard, de 1813 a 1855 d.C., desenvolveu uma apologética existencial, enfatizando a importância da fé pessoal e do compromisso subjetivo. Kierkegaard argumentou que a verdade cristã é existencial, não apenas proposicional. Kierkegaard escreveu: a fé
é a mais alta paixão do homem. Ele também observou: a vida pode apenas ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. G.K. Chesterton, Ortodoxia e Paradoxo. G.K. Chesterton, de 1774 a 1936 d.C., em suas obras Ortodoxia e O Homem Eterno, apresentou uma defesa criativa e paradoxal do cristianismo. Chesterton argumentou que o cristianismo é simultaneamente a mais natural e a mais sobrenatural das religiões. Chesterton escreveu: o cristão ideal é um homem que se sente como um exilado em sua própria terra, e o cristianismo é a única religião que faz o homem sentir-se em casa no universo. C.S. Lewis, o apologeta do século XX. C.S. Lewis, de 1988 a 1963 d.C., tornou-se o apologeta mais influente do século XX. Professor em Oxford e Cambridge, Lewis escreveu obras como Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz e Milagres. Lewis desenvolveu vários argumentos apologéticos importantes. O trilema sobre Jesus. Lewis argumentou que Jesus foi ou um mentiroso, um lunático ou realmente o Senhor. Ele escreveu: um homem que fosse meramente homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse não seria um grande professor moral. Ele seria ou um lunático, ou então seria o diabo do inferno. O argumento do desejo. Lewis argumentou que o desejo humano por algo que este mundo não pode satisfazer aponta para a nossa verdadeira casa no céu. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. O argumento moral. Lewis defendeu que a existência de uma lei moral objetiva aponta para um legislador moral. Meu argumento contra Deus era que o universo parecia tão cruel e injusto. Mas como concebia essa ideia de justo e injusto? A era contemporânea. Novos desafios e oportunidades. 1950 a presente. Francis Schaeffer, Apologética Cultural. Francis Schaeffer, de 1912 a 1984 d.C., desenvolveu uma apologética que engajava profundamente com a cultura contemporânea. Em suas obras como O Deus que se Revela e Como Devemos Então Viver, Schaeffer argumentou que o cristianismo oferece as únicas respostas adequadas às questões fundamentais da existência. Schaeffer escreveu: o cristianismo não é apenas verdadeiro para a alma, mas verdadeiro para o mundo. Não é apenas verdadeiro para a vida após a morte, mas verdadeiro para a vida neste mundo. Cornelius Van Til, Apologética Pressuposicional. Cornelius Van Til, de 1986 a 1987 d.C., desenvolveu a escola pressuposicional de apologética. Van Til argumentou que não existe terreno neutro entre crentes e incrédulos e que a argumentação apologética deve começar com pressuposições cristãs. Van Til escreveu: não há fatos brutos, todos os fatos são interpretados. O cristão e o não cristão interpretam os mesmos fatos de maneira diferente. John Warwick Montgomery, Apologética Evidencial. John Warwick Montgomery desenvolveu uma apologética baseada em evidências históricas e legais. Montgomery argumentou que a ressurreição de Cristo pode ser demonstrada usando padrões normais de evidência histórica. Montgomery escreveu: se o nosso alegado Salvador não ressuscitou dos mortos, então ele não conquistou a morte. E como pode nos dar vida eterna? Josh McDowell, Evidência que exige um veredito. Josh McDowell revolucionou a apologética contemporânea com sua obra Evidência que exige um veredito. Originalmente um cético que se propôs a refutar o cristianismo, McDowell se converteu devido às evidências que descobriu. McDowell escreveu: após mais de 700 horas de estudo da Bíblia, cheguei à conclusão de que ela é verdadeira ou a maior farsa já perpetrada contra a humanidade. William Lane Craig, Apologética Filosófica. William Lane Craig emerge como o principal apologeta filosófico contemporâneo. Seus debates públicos com ateus proeminentes e seus livros acadêmicos estabeleceram novos padrões para a apologética cristã. Craig escreveu:
A pessoa que segue o Espírito Santo até a verdade desejará ter as melhores razões possíveis para sua fé. Alvin Plantinga, Epistemologia Reformada. Alvin Plantinga revolucionou a filosofia da religião com sua epistemologia reformada. Plantinga argumentou que a crença em Deus pode ser adequadamente básica, racional mesmo sem evidências inferidas. Plantinga escreveu: a crença cristã típica é básica para o cristão maduro. Ele não argumenta para essa crença, ele a aceita como básica. Ravi Zacarias, Apologética Global. Ravi Zacarias, de 1946 a 2020 d.C., levou a apologética cristã para uma audiência global, através de suas palestras, debates e livros. Zacarias enfatizou que o cristianismo responde às 4 questões fundamentais: origem, significado, moralidade e destino. Zacarias escreveu: a verdade não pode ser domesticada, e quando você a experimenta, ela o transformará. Desenvolvimentos contemporâneos. Apologética científica. Apologetas como Hugh Ross, William Dembski e Stephen Meyer têm desenvolvido argumentos baseados em descobertas científicas modernas. O movimento do design inteligente tem ganhado proeminência, argumentando que certas características do universo são melhor explicadas por uma causa inteligente. Apologética histórica. Estudiosos como Gary Habermas, Mike Licona e Craig Keener têm desenvolvido argumentos históricos rigorosos para a ressurreição de Cristo e a confiabilidade dos evangelhos. Apologética cultural. Apologetas como Timothy Keller, John Lennox e David Robertson têm engajado com questões culturais contemporâneas, mostrando como o cristianismo se relaciona com ciência, pluralismo e questões sociais. Lições da história da apologética. Adaptação constante. A história da apologética mostra que cada geração deve adaptar a apresentação da fé cristã aos desafios de seu tempo. Dos pais da igreja confrontando o paganismo, até os apologetas modernos lidando com o secularismo, a mensagem permanece a mesma, mas os métodos evoluem. Fé e razão. Ao longo da história, os melhores apologetas têm demonstrado que fé e razão não são opostas, mas complementares. Como disse Anselmo, creio para que eu possa entender. Diversidade de abordagens. A história revela que não existe uma única abordagem apologética. Diferentes situações requerem diferentes métodos: evidencial, pressuposicional, clássico ou experiencial. Relevância continuada. A apologética não é um luxo intelectual, mas uma necessidade vital para a igreja. Como Pedro ordenou, devemos estar sempre preparados para responder. 1 Pedro 3,15. Conclusão. O futuro da apologética. A história da apologética cristã é uma narrativa de fidelidade, criatividade e coragem. Dos primeiros cristãos enfrentando a perseguição romana até os apologetas modernos confrontando o secularismo, cada geração encontrou maneiras de defender e articular a fé cristã. Como observou John Stott, não podemos evangelizar sem apologética, nem podemos praticar apologética sem evangelização. As duas andam juntas. A apologética do futuro enfrentará novos desafios: pluralismo religioso, relativismo moral, transhumanismo, inteligência artificial, mas a verdade de Cristo permanece imutável. Como Jesus prometeu, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. A história nos ensina que a apologética não é meramente uma defesa intelectual, mas uma expressão de amor. Amor pela verdade, amor pela igreja e amor pelos perdidos. Como Paulo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteos 4:7. Que possamos seguir o exemplo dos grandes apologetas da história, defendendo a fé, uma vez entregue aos santos. Judas 3. Com inteligência, coragem e amor, preparando o caminho para futuras gerações de defensores da verdade cristã. A história da apologética é, em última análise, a história de Deus usando homens e mulheres fiéis para defender sua verdade em cada geração. Como Isaías profetizou: assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia.
Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11.